Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Filosofia e Espiritualidade. Estamos lendo aqui um livro que eu fiz um vídeo, aí, passado, As Figuras do Sagrado entre o Público e o Privado na Religiosidade Brasileira. A autora é a Maria Lúcia Monte, da editora Claro Enigma. Gente, é um livro muito interessante, como eu já expliquei, porque fala sobre essa complexidade que é a religiosidade no nosso país, né? Como a religião também ela interfere em todas as práticas sociais, né, do brasileiro, de nós, né? Não tem como, ela influencia todos, mesmo que você diga que você não acredita em um Deus, que você não acredita em deuses de uma determinada religião, não adianta, ela está, né, arraigada, na cultura popular do brasileiro, né? E ela traz muito essas questões aqui, porque esse livro aqui, ela fala que o Brasil não pode ser medido apenas como uma religião, com base apenas no número, né, de católicos, com base somente no número de protestantes ou de qualquer outra vertente aí religiosa. Não, ela deve ser entendida, né, na sua maneira histórica e crítica sobre a proliferação dos mais diversos movimentos religiosos que aconteceram e que acontecem até hoje no nosso país, o surgimento desses movimentos religiosos. E eu trouxe aqui para nós lermos, continuarmos a leitura, eu achei muito interessante, porque foi aquele caso, envolve aquele caso do bispo da Igreja Universal em que ele chuta, né, a Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Ela é proclamada, né, foi proclamada oficialmente como padroeira do Brasil. E esse bispo da Universal, na época eu estava pesquisando, esqueci o nome dele, mas ele chutou a imagem da santa ali naquele momento, e isso gerou um grande estardalhaço na mídia, uma indignação de muitos católicos da época e um grande movimento, né, vamos dizer assim, da mídia, no que se refere a investigações acerca da Igreja Universal, né, que resultou até mesmo mais adiante a prisão do próprio Bispo Macedo, mas não em relação a esse caso, mas outras investigações foram denunciadas a respeito dele. Então, ela traz aqui um pouco essa questão. Ela diz assim: em Aparecida do Norte, a tradicional chegada dos romeiros, que por vários dias já afluíam a cidade, agora lotava de gente os espaços monumentais entre a velha e a nova basílica, né? Esses movimentos de romeiros, de muitas pessoas que vão até a cidade lá ver a Nossa Senhora de Aparecida, é muito comum, né, nesse tipo de manifestação religiosa, né? Isso acontece muito, por exemplo, em Belém do Pará. Né? Lá tem o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E vem pessoas de todos os cantos ali do estado do Pará, né? Vem romeiros de bicicleta, a pé, de barcos, de motos, né? Então é uma festa religiosa que atrai muitas pessoas e que movimenta toda a cidade ali no mês de outubro. E é muito parecido com a Nossa Senhora Aparecida, até mesmo a mitologia, né, que fundamenta toda essa história. Então ela traz essa questão aqui, sob a imensa passarela e atingindo a enorme praça circular que se estende em torno da Basílica Nova, réplica da de São Pedro de Roma, negros vindos de todo o Vale do Paraíba e mesmo de mais longe, como do interior das Gerais, faziam ecoar a batida dos tambores no toque de congos e moçambiques, repetindo assim a prática centenária de louvor à Virgem, que divide com Nossa Senhora do Rosário e São Benedito sua devoção. Né? É interessante essa parte quando ela coloca negros vindo de todos os lugares ao som de tambores, congos e moçambiques, né? A gente sabe que o tambor é muito utilizado também por outras religiões, principalmente das matrizes africanas, né? O tambor é muito comum, o atabaque, ali, isso é muito específico dessas religiões também. Mas quando se trata desses movimentos religiosos, a gente vê essa mistura, né? Até em relação à própria música, a sonoridade do evento. E olha só como é complexo realmente a gente, vamos dizer assim, fazer um estudo sobre a religiosidade brasileira. Ela tem questões muito específicas que fogem do padrão europeu, vamos dizer assim,
com a chegada, né, vamos dizer assim, dos primeiros padres jesuítas aqui, né? E é muito interessante. Aí ela coloca aqui, no interior da igreja, os mesmos antigos cânticos dos tempos de infância e outros mais recentes surgidos das angústias terrenas, novas e velhas, e a sempre eterna mesma piedade do povo. Missas ininterruptas e intermináveis filas da comunhão e dos fiéis, pacientemente à espera de poder chegar aos pés da imagem milagrosa surgida das águas do Paraíba nos idos do século XVIII. Né? Olha só, eu digo que é a mesma história quase, né? A mesma mitologia, né, da Nossa Senhora de Nazaré, por exemplo, de Belém do Pará, e outras também que foram colocadas aí como santas, imagens, né, consagradas. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, achei muito interessante, né, porque é muito parecido. Olha, a descoberta da imagem foi em 1717. A história começa em 1717, no rio Paraíba do Sul, ou seja, um rio, aqui lá em Belém do Pará também é um rio, e outras localidades também. Esse rio Paraíba do Sul fica em São Paulo. 3 pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, né? Ou seja, pessoas humildes, pessoas do cotidiano, pessoas simples, né? Remetendo muito a essa ideia, né? Daquelas pessoas mais humildes, e aí o santo, ou a imagem, ou a pessoa espiritual se apresenta somente a essas pessoas e não aos ricos, né? Eles estavam com dificuldades para pescar peixes suficientes para o banquete do conde de Assumar, governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouros, que estava de passagem pela região, né? Muito similar quando Pedro lança suas redes, né, nas águas para pegar peixes, e ele não consegue. Jesus fez ali o grande milagre da multiplicação dos peixes, né? As redes vieram abarrotadas de peixes. Observe que a mitologia, né, a ideia, né, espiritual segue o mesmo rito, né? Então, um olhar um pouco mais historiográfico e antropológico da situação faz a gente perceber toda uma mitologia que atrai realmente o povo, que atrai a massa, a devoção dessas imagens de um ser espiritual ou até mesmo de uma pessoa. A pessoa realmente é tocada no cerne da sua emoção quando se refere a questões de espiritualidade, principalmente no Brasil. O Brasil, né, o povo brasileiro, ele é um povo apaixonadíssimo por coisas misteriosas. A emoção é a flor da pele do brasileiro. Então, as massas são atraídas por esses tipos de evento, né? E aí diz a história que após várias tentativas de não ter pescado os peixes, eles lançaram a rede novamente e, para surpresa deles, pescaram o corpo de uma pequena imagem da Nossa Senhora da Conceição. E ao lançarem as redes mais uma vez, né, encontraram a cabeça que se encaixava perfeitamente no corpo da imagem. Então, a partir desse momento, né, as redes que antes estavam vazias encheram-se de peixes, né, muito semelhante ali ao milagre, por exemplo, feito por Jesus Cristo. Então, esse acontecimento ele foi interpretado como um milagre e o início de uma devoção crescente ali à Nossa Senhora de Aparecida, que foi proclamada, né, foi coroada solenemente como rainha do Brasil a pedido do Papa São Pio X. E em 1930, em reconhecimento à profunda fé do povo brasileiro, o Papa Pio IX a proclamou oficial como a rainha padroeira do Brasil através de um decreto, isso em 1931. Então esse evento lá, Nossa Senhora Aparecida, atrai mais de 1 milhão aí de fiéis, né? E aqui, voltando ao livro, aí ela coloca fora do templo a azáfama conhecida nas dependências de acolhimento aos romeiros, na sala dos milagres e, sobretudo, a movimentação frenética do comércio local e ambulante, que nesse dia faz sua própria festa, atendendo às multidões que demandam a pequena cidade. Tudo comporia após a imagem tradicional dessa capital da fé católica, no dia em que atingiam seu ponto culminante os festejos da Senhora da Conceição Aparecida, que se repete a cada ano desde a sua entronização solene como padroeira do Brasil em 1931, né? Então, essas festas movimentam, gente, movimentam, né, o comércio de uma cidade. Né? Nossa Senhora de Aparecida movimenta todo o comércio daquele. Ambulantes, né, vendedores ambulantes, donos de hotéis,
pequenos comerciantes, né, que ficam por ali, fazem as suas vendinhas. É um evento, né, que atrai o turismo também para a cidade. É um evento grandioso e é muito importante para a economia daquela cidade. Em Belém do Pará acontece a mesma coisa, em outras regiões que têm esse tipo de festividade também. Aliás, em Atos dos Apóstolos tem uma situação, se eu não me engano, me ajudem aí quem souber direito aí, comente aí nesse vídeo. Se eu não me engano, não sei se foi o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, que desceram em uma determinada localidade, isso está narrado em Atos dos Apóstolos, em que se estava festejando a festa a uma deusa chamada Diana. E lá, esses apóstolos começaram a pregar contra aquele evento, né, chamando o povo de idólatra. Você sabe que os evangélicos, né, eles dizem que adorar imagem está adorando, né, a coisa ruim, o inimigo, né, o inimigo das nossas almas. Costumamos falar isso os evangélicos. Só que aconteceu ali naquele evento em que esses apóstolos foram apedrejados, eles foram expulsos daquela localidade, porque aquela festividade, ela movimentava o comércio daquela comunidade ali. Então muitas pessoas se beneficiavam economicamente e de repente chegam os caras, né, do nada, acham que são melhores, que o Deus dele é melhor do que o do outro, começaram a, vamos dizer como a gente chama aqui na cidade, aburrinhar, né, aquela comunidade, eles foram apedrejados, expulsos. Então o primeiro conflito já começa logo aí naquela região ali, né? Ou seja, e isso, gente, não é só naquele tempo, não. Isso acontece ainda hoje. Isso acontece hoje. A gente vê, por exemplo, nessas festividades, às vezes evangélicos pregando, né, a Bíblia Sagrada, né, e às vezes procurando converter as pessoas que estão ali naquele evento. Né? Ou então falar mal daquele evento. Isso acontece ainda hoje, viu, gente? Isso não é daquele tempo, não, dos apóstolos. E aí ela coloca aqui, entretanto, nesse ano, um fato inédito, que ela vai falar aqui, ó, como uma bomba viria a estilhaçar essa piedosa imagem, ou seja, Nossa Senhora de Aparecida. E os ecos do escândalo por ele suscitado se estenderiam por meses a fim, surpreendendo a opinião pública e obrigando os especialistas a repensar a configuração do campo religioso brasileiro às vésperas do terceiro milênio. Né? Então, esse evento que ocorreu, né, fizeram sim que especialistas nessa área de ciência da religião, cientistas políticos, sociólogos, a repensar essa nova configuração do campo religioso brasileiro, né? Porque ela é muito complexa mesmo, é muito complexa de se entender, porque é uma mistura, é uma amálgama de várias misturas. Você vê, por exemplo, hoje o movimento evangélico pentecostal, o neopentecostal, vamos dizer, né? E aquelas igrejas fundamentalistas, radicais, que tanto criticam outras religiões, as práticas, né, as liturgias dessas igrejas, muitas delas são similares à liturgia, né, das religiões afro. E elas criticam as religiões afro. A própria Igreja Universal, ela se utiliza de muitos apetrechos da Umbanda, do Candomblé. Porque o criador da Igreja Universal, que é o Bispo Macedo, ele conseguiu entender isso, que o brasileiro, ele é apaixonadíssimo, ele é emocionado por religião. O brasileiro adora a religião, o brasileiro adora misticismo, mistérios, revelações, profecias. Isso o brasileiro é apaixonado. E o Bispo Macedo conseguiu incrementar isso na Igreja Universal. E aí ela coloca aqui, é que nesse 12 de outubro, a televisão brasileira transmitiria para todo o país, ao vivo e em cores, a imagem do que seria considerado um ato de profanação e quase uma ofensa pessoal a cada brasileiro, provocando enorme indignação popular e mobilizando em defesa da Igreja Católica não só sua hierarquia, como também as figuras eminentes de praticamente todas as religiões, além de levantar uma polêmica inédita nos meios de comunicação sobre uma instituição religiosa no Brasil. Adivinha qual era, né, gente? Era a Igreja Universal, né? De fato, nesse dia, a Rede Record de televisão, adquirida 4 anos antes pela Igreja Universal do Reino de Deus, exibiria durante uma cerimônia religiosa desse florescente grupo neopentecostal um gesto de um de seus bispos, Sérgio von Helder, que desencadearia violentas reações. Olha só, presta atenção, durante a tradicional pregação evangélica,
centrada no ataque aberto às crenças das demais religiões, opondo-lhes a ênfase quase exclusiva no poder do Cristo Salvador. O bispo se referia com horror os descaminhos idólatras da fé católica em sua adoração à imagem de barro, e que nesse dia preciso atingia seu ápice nas celebrações em Aparecida do Norte. E para melhor ilustrar seu ponto de vista, negando qualquer valor sagrado à figura da Virgem da Conceição, pôs-se a dar chutes, pontapés numa imagem que a representava, afirmando que o poder do sagrado se encontrava em outra parte, naturalmente nas crenças e ritos de sua própria fé. Né? Então, esse episódio aí, que ficaria conhecido, gente, como chute na Santa, né, foi divulgado pela TV Globo na época, né, e gerou um movimento de indignação. Esse pastor foi até expulso da Igreja Universal depois, né, mas mostra como é o conflito entre essas religiões no sentido de querer dominar, de querer, vamos dizer, uma prevalecer sobre a outra no que se refere a angariar fiéis para o seu curral. É isso que se nos apresenta dentro de uma análise um pouco bem mais simplória sobre o assunto. Né? Há uma disputa entre almas, vamos dizer, há uma disputa, né, no que se refere à venda de objetos da fé, à venda da salvação. Né? É claro, isso é visível no nosso país e principalmente hoje. Né? Apesar que existem algumas mudanças que ela também coloca nesse livro aqui. Né? E aí ela coloca, divulgado pela Rede Globo de televisão, que o retransmitia várias vezes em horário considerado nobre, inclusive no Jornal Nacional. Reportagens sobre os métodos de recrutamento dos pastores e da clientela da Igreja Universal seriam a seguir exibidas pela Globo, além de uma série de vídeos fornecidos por um ex-pastor dissidente da igreja, Carlos Magno de Miranda, em que se divulgavam cenas da intimidade do bispo Edir Macedo, chefe da Igreja Universal, em situações domésticas e em momentos de lazer, em meio aos quais frases inescrupulosas sobre como arrancar dinheiro dos fiéis, ditas em tom jocoso, eram claramente audíveis como lições dadas aos pastores sobre as formas de angariar recursos para a igreja. Né? Então aquele famoso vídeo, né, que foi transmitido na época, eu acho que saiu no Fantástico, em que o Bispo Macedo, né, ele coloca lá, olha, ou você dá ou você desce. Mais ou menos assim, ou você dá e vai para o céu, ou você não dá, mas você vai descer para o inferno. É mais ou menos assim. E ele ensina, ele dá ali uma mini palestra, né, para os pastores de como arrancar o dinheiro. Né? Ele até aponta para um que estava cheio da grana, porque estava sabendo usar da sua autoridade, né, dada por Deus, vamos dizer assim, arrancar o dinheiro dos fiéis. Né? Então isso foi divulgado no Brasil todo, como se fosse uma espécie de represália contra a Igreja Universal. Mas o que é preciso entender é que como a gente olhando por cima do muro, né, a gente percebe que isso é visível, é uma disputa dentro dessas empresas. São empresas da fé, na verdade. Elas trazem algum conforto espiritual para as pessoas. Eu não vou dizer que não trazem, ou que não tragam um certo conforto ou alívio espiritual para as pessoas, mas é apenas momentâneo, é apenas aparente, é apenas ilusório esse refrigério espiritual. Porque quando a pessoa sai daquele ambiente, ela volta para a realidade, né? Aquele mundo mítico desaparece no momento que ela está no templo, ela começa a perceber que não há realmente a ação de Deus na vida dela. A vida continua permanecendo a mesma. Se acontece algo, né, de melhor na vida dessa pessoa, ela reage simplesmente dizendo que foi a oração do bispo, que foi a reunião dos 300, que foi a campanha de fé em tal lugar. Ela reage sempre com aquele pensamento religioso. Ela não consegue se situar de maneira racional no mundo. Eu acho que isso é prejudicial. Né? É isso que é prejudicial quando essas igrejas, né, elas começam, né, a manipular as pessoas, e essas empresas da fé, elas são especialistas em fazer isso. Né? Aí, continuando aqui, o pastor dissidente não se limitaria, porém, a fornecer à emissora para divulgação esse material, no mínimo, constrangedor, mas continuaria a apresentar novas denúncias contra a Igreja Universal em outros veículos de comunicação, inclusive publicações de grupos do próprio meio evangélico,
como a revista Vinde, ligada ao pastor Caio Fábio de Araújo Filho, mesmo da Igreja Presbiteriana Independente, Associação Evangélica Brasileira, porque quem denunciou e colocou esses vídeos, expôs, foi um ex-pastor da Igreja Universal, e a gente sabe que isso acontece muito dentro das igrejas. Gente. Pastores que estão ali, né, eles almejam um cargo maior dentro da igreja, ou um maior destaque, ou quando não, almejam um cargo político numa prefeitura, né, desejam um cargo na Câmara ali daquele local, né, como vereador, e às vezes ele não consegue ter esse destaque dentro da igreja. E aí começa, dentro desse ambiente, a haver inveja, com certeza, porque ele está ali trabalhando. E às vezes não recebe o dinheiro para si, mas ele vê o outro pastor que tem destaque, que sabe falar melhor, que sabe arrancar dinheiro dos fiéis se destacando e ganhando uma certa popularidade naquele meio. E aí ele diz assim, poxa, eu vou sair daqui e vou montar a minha igreja. Ou então eu vou denunciar isso daí e vou acabar com toda a história, né, desse pastor. Então há entre eles essa picuinha, essa guerra mesquinha entre poder e religiosidade, né? E aí ele coloca aqui, a autora, só para a gente já encerrar, que o vídeo está ficando longo, aí envolviam desde conluios escusos, essa denúncia feita por esse pastor envolvia conluios escusos com o presidente da República, na época que era o Fernando Collor de Mello, e o tesoureiro de sua campanha eleitoral, Paulo César Faria. Até ligações com o narcotráfico colombiano, que teria financiado parte da dívida do bispo de Macedo contraída por ocasião da compra da emissora. Né? A gente tem visto vários casos recentes de investigações de algumas igrejas, né, possuindo aí, supostamente tendo associações com criminosos. Né? A gente vê vários casos, vários jornais aí de destaque denunciando, né, o suposto envolvimento de algumas igrejas, né, com o crime organizado. Né? Isso é muito sério. Né? Olha só como é complexo essa questão da religião no nosso país. Mais tarde, o envolvimento com políticos malufistas também viria à tona, né? Ao lado de acusações de negociações de favores com o então ministro das Comunicações, Sérgio Mota. A isso tudo se seguiria um inquérito da Polícia Federal para apuração das possíveis fraudes, inclusive financeiras, em que se encontraria envolvida a Igreja Universal, com a cobertura da Procuradoria da República, de técnicos da Receita Federal e do Banco Central, além de uma ampla repercussão da mídia. Olha só o movimento que aconteceu para investigar todas as contas da Igreja Universal na época, gente. Foi uma devassa muito grande mesmo, né? E o mais interessante, né, que todos esses escândalos que vieram à tona e que ocorreu até mesmo a prisão do próprio Bispo Macedo, inclusive ele escreveu um livro lá dentro da própria cadeia, né, onde ele estava. Isso só aumentou ainda mais a popularidade dele, porque ele se comparava igual aos presos, né, os apóstolos quando eram presos ou eram perseguidos, sempre essa ideia de que estão sendo perseguidos, né? Muitos cristãos se utilizam, né, desse discurso, eu estou sendo perseguido igual a igreja no Império Romano, seja lá o que for, sempre tentando se esconder esconder as suas mazelas. Mas é muito interessante de que houve todo um aparato para fazer toda essa investigação. E hoje em dia a gente não sabe realmente como é que é fiscalizado esse dinheiro que entra nessas igrejas. Né? Muitas igrejas não pagam impostos. Né? Eu não sei como essa fiscalização é feita. Se você sabe, comenta aí nesse vídeo se essas igrejas são fiscalizadas por um órgão público. Eu acredito que não. Então você não sabe o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, e nem os próprios fiéis que dizimam, ofertam, sabem como é o setor financeiro dessas igrejas. E aí você vê pastores, você vê padres muito ricos, enquanto a maioria ali daqueles fiéis muito pobres. Ficamos por aqui, gente. Depois eu trago mais uma leitura desse livro. Se você puder adquirir, ó, muito interessante, As Figuras do Sagrado. Tem uma leitura mais aprofundada sobre os movimentos religiosos no Brasil. Isso é muito importante, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.